Queridos irmãos, saúdos com a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Hoje nós vamos meditar no livro de Gênesis, no capítulo 32, dos versos 22 a 32. Livro de Gênesis, capítulo 32, dos versos 22 a 32. Um texto bastante conhecido, mas que sempre tem muito a nos ensinar sobre aquilo que o Senhor Deus faz de maneira graciosa pelo seu povo. Nós hoje vamos pregar neste texto, mas a partir da semana que vem nós começaremos uma série de exposições na carta de Paulo aos Filipenses. Como os irmãos sabem, nós temos o costume, a tradição de expor livros inteiros das Sagradas Escrituras, porque o Senhor revelou assim, cada um deles de maneira especial, de maneira completa. Então nós, quando pregamos em série, estamos expondo um livro todo, uma carta toda, cumprindo este propósito. A Bíblia não foi escrita com recortes, mas numa sequência lógica. Então nós pregamos livro por livro aqui na nossa igreja. E vamos ter a alegria de pregar na carta da alegria, que é a carta aos Filipenses. Mas hoje nós vamos meditar em Gênesis 32, de 22 a 32. Peço a você que permaneça com a tua Bíblia aberta durante a exposição. Diz assim a palavra de Deus. Levantou-se naquela mesma noite, tomou suas 2 mulheres, suas 2 servas e seus 11 filhos, e transpôs o val de Jaboque. Tomou-os e fê-los passar o ribeiro. Fez passar tudo o que lhe pertencia, ficando ele só. E lutava com ele um homem até o romper do dia. Vendo este que não podia com ele, tocou-lhe na articulação da coxa. Deslocou-se a junta da coxa de Jacó na luta com o homem. Disse este: deixe-me ir, pois já rompeu o dia. Respondeu Jacó: não te deixarei ir, se não me abençoares. Perguntou-lhe, pois, como te chamas? Ele respondeu: Jacó. Então disse: já não te chamarás Jacó, e sim Israel. Pois como príncipe lutaste com Deus e com os homens e prevaleceste. Tornou Jacó: dize, rogo-te, como te chamas? Respondeu ele: por que perguntas pelo meu nome? Eu abençoo ali. Aquele lugar chamou Jacó Peniel, pois disse: vi a Deus face a face, e a minha vida foi salva. Nasceu-lhe o sol, quando ele atravessava Peniel, e manquejava de uma coxa. Por isso, os filhos de Israel não comem até hoje o nervo do quadril na articulação da coxa, porque o homem tocou a articulação da coxa de Jacó no nervo do quadril. Queridos, vamos orar mais uma vez, suplicando ao Senhor que nos dirija e aplique as Sagradas Escrituras ao nosso coração, coisa que somente Ele, por graça e misericórdia, por meio do Espírito Santo, pode fazer conosco. Ó Senhor Deus, a Tua palavra nunca volta vazia. Todas as vezes que o Senhor fala por intermédio da Tua palavra, não há neutralidade. Ou a vida é criada, ou a morte é criada. E nós suplicamos, ó Deus, que neste momento, por meio da exposição da Tua palavra, haja vida, haja transformação, haja mudança, haja regeneração. Senhor, que a Tua palavra que traz vida possa cumprir os eternos propósitos a qual o Senhor nos legou. Ela possa nos conduzir ao entendimento de quem é o Senhor, mas também que ela possa nos repreender e nos educar na Tua santa justiça. E que por meio, Deus, também da exposição da Tua palavra, o Senhor a aplique no nosso coração, para que sejamos cristãos melhores,
para que também possamos viver para a glória do nome do Senhor. Ó Deus, e nós colocamos os méritos totalmente em Ti. Somente o Teu Santo Espírito pode aplicá-la eficazmente em nós. Não pelo pregador, porque nada mais é do que um instrumento. Não tem nada senão a Ti, mas somente por meio do Teu Santo Espírito. Fala ao nosso coração mais uma vez, em nome de Jesus. Amém. Queridos, antes do advento dos smartphones e redes sociais, as famílias costumavam se assentar aos finais de semana para assistir a alguns programas televisivos. E os que mais faziam sucesso entre os anos 90 e o início dos anos 2000, por exemplo, eram aqueles onde o apresentador principal do programa ia ao encontro de pessoas carentes e necessitadas para transformar a vida delas. Eram encontros marcantes. O processo muitas vezes se estendia por horas. Muitas vezes o apresentador se disfarçava para não ser logo percebido. Às vezes desafios eram propostos, mas, no fim das contas, víamos pessoas sendo abençoadas, e histórias sendo transformadas e renovadas. E apesar de ser difícil, por exemplo, ver nos dias de hoje famílias reunidas nesse intuito, de ver programas deste tipo, até porque televisão hoje também, na verdade, está mais estragando do que transformando a vida das pessoas. Quando nós lemos a palavra de Deus, podemos ser constantemente espectadores de histórias onde vidas são transformadas pelo seu apresentador principal, que é o próprio Deus. Histórias como essa do patriarca Jacó, que foi abençoado e transformado quando se encontrou face a face com ele. Meus irmãos, o contexto desta passagem de Gênesis 32 nos mostra que Jacó, depois de servir o seu tio Labão por 20 anos, ele recebe a ordem do Senhor para voltar à sua casa, para retornar à terra de Canaã, de onde saiu um dia fugido. Ele sai de lá, da casa do seu tio, rico em filhos e rico em posses. Voltando para casa, então, ele chega a Manaim, aonde chamou de acampamento de Deus, acompanhado por 2 anjos. E lá, Jacó fica sabendo que o seu irmão Esaú está vindo ao seu encontro com uma milícia de 400 homens. E isso cria bastante tensão, sabe por quê? Porque a história entre os dois era manchada. Afinal, Jacó roubou a bênção do seu irmão e ele havia o jurado de morte. Mas nesse processo, antes de encontrar com Esaú e chegar à terra prometida de seus pais, algo inesperado acontece. Na calada da noite, Jacó tem um encontro com Deus, onde ele é abençoado e tem a sua história transformada, renovada a partir daquele momento. E ao aprendermos mais sobre esse texto, irmãos, veremos como o Senhor Deus também vem ao nosso encontro e trabalha na nossa vida para nos abençoar e nos transformar, ainda que para isso, marcas e feridas tenham que ser deixadas. Sendo assim, diante da ideia principal deste texto e do propósito que temos para essa noite, nós meditaremos então no seguinte tema: o encontro transformador de Deus com o homem. O encontro transformador de Deus com o homem. E veremos que quando Deus ele vem de encontro ao homem, por graça, por misericórdia, para transformá-lo e regenerado, existirá ali uma vida abençoada e também uma história renovada. Quando Deus ele vem de encontro aos homens, os quais ele tem propósitos e planos da salvação, existirá ali uma vida abençoada e uma história renovada. Em primeiro lugar, uma vida sendo abençoada. A narrativa do texto nos mostra que, antes desse encontro decisivo com seu irmão Esaú, por precaução, Jacó decide na calada da noite atravessar a sua família pelo val de Jaboque. Jacó não sabia qual seria de fato a reação de Esaú, que havia o jurado de morte. E o que ele faz? Ele separa uma parte do seu rebanho e manda para Esaú para tentar apaziguar de alguma maneira
a sua ira. E também ele divide o restante do rebanho, como as pessoas que estavam com ele, as pessoas que faziam parte do seu clã, as pessoas que faziam parte da sua vida ali, e ele divide essas pessoas em dois grupos. E um dos grupos ele toma as suas mulheres, Lia e Raquel, e as servas, que eram Bila e Zilpa, com também os seus filhos que foram gerados por essas mulheres. O texto descreve 11 filhos que eram meninos, mas havia também uma menina. E por que que Moisés, que provavelmente escreveu o livro de Gênesis, só cita os meninos? Porque ele está se concentrando nos ancestrais que darão seus nomes para os 11 dos clãs, das tribos de Israel, aos quais os ouvintes pertenciam, ao qual os leitores originais pertenciam. E é dito que ele atravessou a sua família pelo Vale de Jaboque. O Vale de Jaboque era uma espécie de riacho que nascia nas montanhas de Gileade e desaguava no rio Jordão. Em alguns lugares dava para passar com pessoas e com coisas. Então, na calada da noite, Jacó passa com a sua família e com alguns bens que lhe haviam sobrado. Depois de atravessá-los, como também tudo que tinha, Jacó ficou só. E não era de se surpreender o desejo de Jacó passar a última noite sozinho, a fim de se preparar para o dia de acerto de contas. Muitas coisas inesperadas iriam acontecer. Jacó então decide ficar só. E o texto diz que do nada lutava com ele um homem. O texto hebraico indica que foi este homem que se propôs a lutar com Jacó. Foi este homem que teve essa iniciativa. Quem era ele? Quem era este homem? Será que este homem era uma espécie de lutador de MMA, que ficou ocioso no meio da noite e decidiu sair para treinar? Estou aqui acordado, eu preciso sair para dar porrada em alguém. E após não encontrar um oponente à altura, viu um velhinho de mais de 90 anos e pensou: este serve, é ele que eu vou usar como saco de pancada. Mas não era esse o objetivo daquele homem. Aquele homem não estava a fim de aperfeiçoar suas habilidades de luta, mas de aperfeiçoar a vida de Jacó, com quem se propôs a lutar. Somente aquele homem poderia fazer isso porque não era um homem qualquer. Esse não era um homem que tinha capacidade e poder para vencer apenas as forças humanas. Ele estava lá não para aumentar mais os problemas de Jacó, mas para livrá-lo do pior deles. E o embate estava acontecendo. Provavelmente durou muito tempo, talvez a noite toda, e o dia já estava nascendo. Para quem pratica ou já praticou artes marciais, sabe que 5 minutos de luta parece uma eternidade. Mas aqui esses homens lutam a noite toda. Mas, quando o homem viu que Jacó era forte, decidiu mostrar que ainda assim era muito superior a ele. Alguns capítulos antes você vai ver que Jacó, com 70 anos de idade, ele conseguiu remover uma grande pedra de cima de um poço para dar de beber ao rebanho do seu tio Labão. Mas este homem que estava lutando com ele ainda era muito mais forte, e ele tocou a coxa de Jacó. O sentido literal também do termo hebraico é como se fosse uma espécie de tapinha. Só fez isso aqui, ó. E no mesmo instante, o nervo do quadril, mais ou menos nesta parte aqui, o nervo ciático de Jacó, foi deslocado, foi rompido, incapacitando de modo permanente. Ele perdeu o seu ponto de apoio, ele perdeu um dos seus pontos de força. No verso 32 você vai ver que existe o comentário do autor, o qual ele diz que os hebreus tinham o costume de não comer o nervo do quadril de um animal, por causa disso aqui que aconteceu com Jacó. Não foi um mandamento, não existia um mandamento para isso, mas eles tinham essa tradição, provavelmente que foi passado de geração em geração, e talvez não sabiam por quê, mas aqui está a resposta. E com isso fica claro que o adversário de Jacó estava se contendo o tempo todo, porque poderia até matá-lo. Ele era muito forte, era muito superior. Ele tinha um poder enorme sobre-humano. Sabe por quê? Porque ele era alguém especial. Mesmo quebrado, Jacó continua lutando. E o homem diz a Jacó: deixe-me ir. O dia está rompendo. Jacó insiste: não te deixarei ir, senão me abençoares.
ou melhor traduzido do texto hebraico, é certo que tenhas me abençoado. Isso mostra que Jacó percebeu que aquele homem só poderia ser alguém intimamente ligado com o próprio Deus, um representante fidedigno dele. Afinal, quem mais poderia abençoá-lo como abençoou o seu pai Abraão? E também o seu pai Isaque, senão o próprio Deus, ou alguém ligado a ele. Jacó se deu conta que seu inimigo de luta poderia ser o seu amigo de vida, transformando ela a qualquer momento. E diante da obstinação de Jacó, aquele ser divino, em forma de homem, pergunta a ele: qual é o teu nome? O nome Jacó, ou Yaakov, no hebraico, vem da raiz hebraica akev, que significa calcanhar. Por que isso? Lembre-se que em Gênesis 25, Esaú foi puxado. Mas quando ele está sendo puxado, o irmãozinho dele vem segurando no calcanhar. Então, Jacó, o nome Jacó significa inicialmente aquele que segura no calcanhar. Mas com o passar do tempo, as atitudes de Jacó foram dando um significado pejorativo a esse nome. Segurar no calcanhar não era apenas uma brincadeira de criança, mas sinônimo de desonestidade. Jacó era alguém desonesto. Lembre-se da história dele. Ele era mentiroso, ele era egoísta. E assim esse nome se tornou algo feio, carregado de estigmas pecaminosos, de uma história manchada por erros. Certamente aquele homem, pelo que nós estamos vendo, sabia qual era o nome de Jacó, mas ele queria ouvir, sem apelidos, sem maquiagem, sem engano. A gente sabe que conhecemos pessoas à nossa volta que têm nomes bonitos, não é verdade? Bonitos de serem pronunciados, de serem ouvidos, mas há algumas pessoas que não gostam muito dos nomes que têm, não é verdade? E quando você pergunta o nome dessas pessoas, o que é que elas fazem? Apelidos. Ou suprimem uma parte do nome para não revelar o nome como é, porque tem vergonha de como eles soam, tem vergonha do seu significado, tem vergonha da fonética que esses nomes trazem. Mas nesse caso aqui, todo nome deveria ser dito. Sabe por quê? Porque seria uma confissão a Deus de quem Jacó era. Quando pergunta assim, qual é o teu nome? O Senhor queria que ele confessasse. Vejam, Deus não é pego de surpresa. Deus não é alguém que está perdido no tempo e não sabe como as coisas acontecem. Quando ele chega, por exemplo, para Adão e Eva, lá no Éden, depois deles terem pecado, e pergunta: onde é que vocês estão? Estava procurando. Não era porque ele não sabia de fato onde Adão e Eva estavam depois do pecado, mas ele queria vê-los para que eles confessassem o pecado deles. Quando vai até Caim, depois que ele matou Abel, o Senhor sabia que o seu irmão estava morto pelas mãos de Caim, mas ele pergunta: cadê seu irmão? É como se fosse espécie de confissão. E assim que ele pergunta também a Jacó qual é seu nome. E o que é que ele queria ouvir? Eu sou um miserável pecador. E é assim, queridos, que Deus quer que cheguemos diante dele, confessando de fato quem somos. Quando nós estamos para ser abençoados por Deus por meio da salvação, do selo, da misericórdia, o que a gente tem que fazer? Chegar diante dele: Senhor, eu sou um pecador. Senhor, eu careço da sua misericórdia. Você confessa, você diz quem você é, você apresenta diante do Senhor que você é um pecador. Como disse Lutero, pecador é meu nome, pecador é o meu sobrenome. Mas é também assim que o Senhor quer depois que somos regenerados. Quantos pecados nós cometemos durante o nosso dia, durante a nossa semana? E o Senhor não quer que a gente venha maquiar e dizer: oh Deus, eu só fiz metade disso, ou metade daquilo, ou Senhor, eu cometi isso, mas não acho que isso é pecado. Não. Ele quer que nós confessemos os nossos erros, as nossas faltas, porque aquele que confessa e deixa, alcança misericórdia. Jacó então disse seu nome: meu nome é Jacó, usurpador. E depois de ouvir a confissão, o homem que tinha poder para abençoar disse a Jacó: já não se chamarás mais Jacó, usurpador, pecador, mas Israel, porque você lutou com Deus e com os homens e venceu. Jacó havia orado alguns versículos antes para Deus livrá-lo de Esaú,
Mas os planos de Deus era primeiro livrá-lo dele mesmo, livrar de quem ele era. Queridos, no texto tem escrito assim, como príncipe ele lutou, mas no texto hebraico aqui não tem essa expressão. Só que o Senhor diz assim, Jacó lutou e venceu. E o que o homem Deus quer dizer com Jacó lutou e venceu? E talvez aqui você vai ter uma decepção, porque você vai ver que não é nada daquilo que você ouviu até hoje, quando viu algumas pessoas pregando sobre esse texto. Será que Jacó teve o seu nome mudado pelos seus méritos? A chave para entender o que está sendo dito é perceber o que era o maior anseio do coração de Jacó. Desde o início, ele queria ser alguém abençoado. O ídolo do coração de Jacó era a bênção. A vida dele tinha sido uma longa luta para obter bênção. Ele fez tudo possível de forma desonesta e tola para consegui-la. Ele havia lutado com Esaú desde o ventre, com o intuito de ter a primazia da bênção da primogenitura vinda de seu pai. Lembra lá, ele enganou seu irmão, fez o seu irmão vender o direito de primogenitura por um prato de lentilha. Eu já disse que se fosse a lentilha que a Vanessa faz até sentido ele ter vendido, porque é muito boa, né? A lentilha da nossa irmã, quando ela faz lá e leva em casa, eu fico totalmente feliz. Mas, o que acontece? Ele vendeu, ele conseguiu enganar seu irmão que estava com fome. Me vende o teu direito de primogenitura. Ele, então, tá bom, me dá de comer. Logo depois, ele se vestiu de maneira que parecesse Esaú para enganar seu pai que estava cego. Seu pai pergunta, quem é você? Ele diz, eu sou Esaú. E ele recebe a primazia da bênção. Jacó lutou com Labão para encontrar bênção, mas isso não tinha dado muito certo. Por 14 anos ele lutou ali, trabalhando duro pelas duas filhas de Labão. O seu salário foi mudado por 10 vezes. A esposa que ele mais amava, inicialmente era estéril e também uma mulher idólatra. Os relacionamentos nos seios da sua família eram turbulentos. Mesmo sendo rico por fora, Jacó continuava carente e vazio por dentro, porque ele sabia que ainda não tinha conseguido o que ele mais precisava. E quantas vezes nós também não somos assim? Em busca dos maiores anseios do nosso coração, daquilo que nós achamos que é o principal para a nossa vida, acabamos trocando os pés pelas mãos, correndo atrás do que pode nos satisfazer aqui neste mundo. Mas no fim das contas ainda continuamos com um coração vazio, sabe por quê? Porque estamos procurando satisfação da maneira errada e muitas vezes no lugar errado. Pelos maiores anseios que nós temos, nós somos capazes de fazer tudo, mas no final das contas nós vamos ver que tudo que o homem busca por si mesmo, na verdade lá no seu final existe um grande vazio. E aí também que a gente volta para a história de Jacó. E olhando para essa situação, o mais correto então é dizer que Jacó não foi o herói da história. O vencedor que conquistou o que queria pelas suas próprias forças. Como que um homem que viveu errado a vida toda, um homem forte que se tornou fraco, um homem que estava coxo e manco, venceu alguém que representava o próprio Deus? Não faz sentido. Mas é aí, como disse um homem, um estudioso chamado Edmund Clooney, teólogo, ele disse que a vitória de Jacó foi uma vitória por fé. Porque quando não tinha mais esperança, ele conseguiu se apegar. E é nesse sentido que Jacó vence, porque a fé vence quando sabe que tudo está perdido, e é aí que se apega somente a Deus. Eu não vou deixar você ir antes que me abençoe. Não tinha mais esperança para ele. E queridos, é exatamente isso que Deus faz por nós. Deus nos faz fracos em nós mesmos para agir na nossa vida. Lembre-se da tua conversão, como é que foi? O Senhor colocou na tua mente que você não tinha méritos diante dele, que você estava andando no caminho errado, e de repente isso trouxe angústia ao seu coração, de repente isso trouxe desesperança ao teu coração, e você sentiu que precisava de algo que você não tinha para dar. E aqui você vem aos pés do Senhor e diz: Senhor, tem misericórdia de mim, pecador, eu preciso de ti.
É assim que acontece, o Senhor nos quebra, o Senhor nos desfaz, o Senhor mostra o que há de terrível dentro de nós para nos mudar. Mas é assim também que Ele faz, queridos, mesmo depois de convertidos. Veja, muitos dizem por aí que o crente não passa por sofrimentos, por aflições. Mas essa dissociação não é bíblica. Porque muitas vezes está inteiramente ligado ao outro. Todos os servos de Deus passaram por sofrimento e o intuito era claro, para que o Senhor crescesse no coração dessas pessoas e Ele continua agindo desta maneira. E o que é que Deus faz conosco? Muitas vezes Ele nos quebra. Muitas vezes Ele permite que nós estejamos ali numa situação praticamente destruídos. Ele permite decepções com os ídolos que nós levantamos no nosso coração, com os nossos maiores anseios nessa vida. Ele permite decepção com pessoas, Ele permite decepção com coisas, para que você veja que não é disso que você precisa. Muitas vezes Ele permite que você sofra perdas dolorosas, e te faz ir ao pó. Às vezes a perda de um pai, de uma mãe, de um filho, de um cônjuge, de uma saúde, de muitas coisas. Ele permite, Ele nos quebra nesse sentido, mas é então que você sozinho, nas noites escuras da alma, tem um encontro especial com Deus. E como é que você se encontra com Deus? Na palavra, em oração, e se agarra com o Senhor e clama, não apenas para que Ele te dê forças para suportar, mas que você vença com Ele, e por Ele, com um braço forte, tudo que está à tua frente. Você depende unicamente daquilo que Deus pode fazer, porque quebrado, só o Senhor pode refazer aquilo que existe dentro de você, para a glória dEle. É então que nós vamos cantar o que está em Oséias capítulo 6. Vinde, louvemos ao Senhor, porque Ele nos despedaçou e nos sarará, fez a ferida e ligará, nos revigorará, e viveremos diante dEle. O nome de Jacó é mudado para Israel. O significado desse nome até hoje é incerto. Você vai procurar e você vai ver que muitas pessoas têm várias explicações. Mas pelo contexto, Israel significa Deus luta com você ou por você. Jacó foi transformado. Ele não seria mais igual. Ele foi renovado. Renova-me, ó Senhor Jesus. Agora tem umas outras coisas muito interessantes aqui quando a gente para observar. No Antigo Testamento, mudar nomes era sinônimo de ratificar, de estabelecer as promessas pactuais da aliança. Por exemplo, Abrão foi chamado de Abraão, porque tornou-se pai de numerosa nação. Aquele homem que lutou com Jacó e que revelava a face de Deus tinha poder e autoridade para isso. Jacó, percebendo isso, pergunta: qual é o teu nome? No Antigo Testamento, quando alguém pensava se encontrar com Deus, o que é que eles faziam? Qual é o teu nome? Lembra lá de Moisés? O homem responde: por que perguntas o meu nome? Para Jacó ficou difícil saber, mas para nós hoje está mais fácil. Este homem, Deus, que tinha aspectos de anjo, conforme diz Oséias 12, Oséias comenta isso aqui que aconteceu. Ele vai falar sobre o anjo que era Deus. Esse homem aparece centenas de anos depois, sabe onde? No livro de Juízes, para anunciar o nascimento de Sansão. E quando Manoá, pai de Sansão, pergunta a ele assim: qual é o teu nome? Ele fala a mesma coisa: por que perguntas o meu nome? Mas lá no final ele acrescenta mais uma pista, que é maravilhoso. Quando nós chegamos a Isaías capítulo 9, Isaías vai trazer algo maravilhoso. Uma profecia cujo sentido pleno, o cumprimento pleno, apontava para a vinda deste homem Deus, não mais com aparições teofânicas. O que é uma teofania? Eram aparições visíveis de Deus. Deus se fazia em forma humana, mas ainda não era homem 100%. Ele tinha a imagem de homem, fazia a imagem de homem, mas ainda não era um homem encarnado. Só que Isaías diz que esse homem viria 100% homem e 100% Deus.
E que ele não se chamaria apenas maravilhoso, mas também conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade e príncipe da paz. Quando chegamos aos evangelhos, está claro quem ele é. Era Jesus Cristo. Este anjo aqui, o anjo do Senhor, o Deus que aparece diante da face de Jacó, tem o seu cumprimento pleno em Jesus Cristo, nosso Salvador. E ele podia mudar o nome de Jacó, porque ele também era o Deus da aliança. Porque ele levou sobre si um dia a culpa deste homem. Ele não poderia mudar simplesmente do nada o nome de Jacó. Ele pôde fazer isso porque ele carregou a culpa de Jacó sobre os seus ombros. Mas não apenas de Jacó, também dos seus descendentes. Vejam, queridos, Jesus um dia foi considerado como uma espécie de verme. Como se ele não fosse homem. Quando rastejou pelo chão da cidade de Jerusalém, suando sangue, sendo cuspido, sendo pisado, esbofeteado para carregar os pecados dos vermezinhos de Jacó, hoje alguns deles estão representados aqui nessa noite. Miseráveis pecadores que outrora viviam longe de Deus, mas foram salvos por graça. E é por isso, queridos, que quem se encontra com Ele tem agora uma vida abençoada. É por isso que quem tem um encontro com Cristo, aqueles cujos quais Ele vem ao encontro e luta e transforma, tem agora uma vida abençoada. Mas não se engane, ninguém pode ter uma vida abençoada e transformada se não for por Cristo Jesus. Muitos acham que a bênção para a vida está nos bens materiais. Muitos acham que a bênção que nós mais precisamos na vida está nos seios da família. Muitos acham que ter posses ou qualquer outro tipo de coisa nesse mundo é ser alguém abençoado. Mas a Bíblia diz que ninguém é abençoado se não tiver a Cristo Jesus, o único e verdadeiro Salvador. E é o que nós sempre temos falado. Aí você pode até não ter nada aqui, mas você tem tudo, porque tem o Deus de Jacó. Mas o texto ele vai adiante. Ele vai nos mostrar que o encontro transformador de Deus com o homem é sinônimo de uma vida abençoada, mas também de uma história renovada. Veja comigo novamente o verso de número 30. Diz o seguinte aí: aquele lugar chamou Jacó Peniel, pois disse: vi a Deus face a face e a minha vida foi salva. A palavra Peniel significa literalmente face de Deus. E é interessante que naquele tempo, quando as pessoas pensavam que poderiam ver a face de Deus, elas se desesperavam, porque ver a face de Deus significava morte. O homem não poderia suportar isso. Lembre-se que quando Moisés pede para ver a glória do Senhor, ele diz o seguinte: olha, Moisés, não vou lhe mostrar o meu rosto, não, a minha face, senão você vai morrer. Mas Jacó, ele tem esse encontro com Deus aqui e diz: eu vi Deus face a face e não morri, fiquei vivo. E ele põe o nome daquele lugar Peniel, porque quando um crente tinha um encontro com Deus no Antigo Testamento, ele dava nome ao lugar para servir de testemunho para gerações futuras. Então, as gerações futuras passariam por Peniel e lembrariam aquilo que tinha acontecido. Agora, no verso 31, nós temos as seguintes palavras: nasceu-lhe o sol quando ele atravessava Peniel. Você pode olhar para isso aqui e dizer: mas é só um simples detalhe que o autor colocou. Mas pasmem, temos aqui uma das maiores riquezas teológicas de Gênesis e de toda a Bíblia. Se você lembrar do capítulo 28 de Gênesis, dos versos 10 a 17, você vai ver que Jacó estava em fuga para Harã, fugindo do seu irmão Esaú, que queria matá-lo. E o narrador coloca lá algumas palavrinhas. Quais eram elas? E o sol se pôs. Jacó se veio um lugar deserto e escuro a partir daí. Eu não sei quantos aqui já tiveram a oportunidade de andar num lugar totalmente escuro.
Que não seja só quando você quer assaltar a geladeira da tua casa e sai cambaleando por dentro de casa, né? Mas um lugar mais aberto. Quando você está no escuro, quando o céu não está mostrando ali as estrelas brilhando, você fica desorientado. Você fica perturbado, você não sabe para onde ir, você fica sem direção. E na mente dos hebreus da época, estar numa noite escura, estar nas trevas, era sinônimo de perturbação, de caos e de dificuldade. A noite para os hebreus significava tudo isso. E quando Moisés coloca essas palavras aqui, lá no verso de número 20, no capítulo número 28, ele dá indício que a vida de Jacó estava adentrando densas trevas. Mesmo que Deus tenha se apresentado a ele em sonhos, em pé numa escada, lembra lá? Ele dormiu numa pedra, teve um sonho, uma escada onde anjos desciam e subiam, e o Senhor estava em pé nela, dando a ele promessas e a certeza que um dia iria cumpri-las. Naquele lugar onde ele chamou Bet-El, casa de Deus, a vida de Jacó ainda continuaria em densas trevas por 20 longos anos. A narrativa para em um sol se pôs e continua. Só que depois de tudo que ele passou, depois de todos os seus erros, depois de quebrar a cara várias e várias vezes, mas depois que ele tem esse encontro com Deus e o Senhor muda o seu nome, somente aqui no verso de número 31 do capítulo 32, Moisés coloca, e o sol nasceu. No texto hebraico está assim, ó, e o sol nasceu para ele. Por quê? Porque a vida dele mudou. E agora não estaria mais nas trevas, mas caminhando pela luz da misericórdia do Senhor. Queridos, quando o Messias, na luta, pede para Jacó soltá-lo, porque o dia estava nascendo, não era apenas para a face dele não ser vista. Você vai ver muitas pessoas dizendo isso aí, mas era também uma espécie de provocação, porque era um momento decisivo na vida de Jacó. E aos 49 do segundo tempo, a transformação vem. Jacó tinha visto Deus em pé numa escada em Betel. Mas agora em Peniel, Deus desce da escada e fica face a face com ele e restaura. O sol nasceu sobre a vida dele com um novo nome, uma nova perspectiva e uma nova história pela frente. Essa interpretação não foi só para a vida de Jacó, mas também para a nação que levaria o seu nome, a nação de Israel, pela qual Deus frequentemente lutava e trazia das trevas para a luz. Lembrem-se, Deus foi quem sempre resgatou o seu povo. Quando o povo sai do Egito, eles vão para o deserto, rumo à terra prometida. Inclusive o livro de Gênesis foi escrito antes de adentrar a terra prometida. O povo de Israel era o povo de Deus, mas muitas vezes queria se lançar nas trevas do pecado, da idolatria, do mal. Lembre-se do livro de Juízes que nós falamos como era, cada um fazia o que era reto aos seus próprios olhos, longe do Senhor. O livro dos reis não foi escrito para mostrar as dinastias, mas porque a maioria dos reis que estavam ali foram reis ímpios, mesmo sendo rei de um povo de Deus, homens pecaminosos que não faziam a vontade do Senhor. Israel trocava o Senhor por ídolos. Israel estava constantemente distante de Deus, mas o Senhor falava o quê? Eu vou resgatar vocês. Eu vou perdoar vocês. Mas foi assim também que ele fez conosco. E é aí que a questão da graça faz sentido por nós. Porque Paulo vai dizer que nós estávamos mortos nos nossos delitos e pecados, vivendo nas trevas do pecado. Mas o Senhor, por graça e misericórdia, não por meio de nós, mas por dom de Deus, nos resgatou das trevas e nos trouxe para o reino da sua maravilhosa luz. Foi Ele que nos resgatou, queridos. É Ele que nos resgata o tempo todo. E isso é possível também porque Jesus passou por densas trevas por nós. Não foi simplesmente dizer eu perdoo, mas Ele teve que passar por trevas também. Os evangelhos dizem, quando Jesus estava pregado na cruz do Calvário, houve densas trevas. Perturbação,
Jesus passou por tudo isso, sabe para quê? Para que o povo que estava em trevas visse grande luz, a luz da misericórdia do nosso Senhor. Aqueles que estão em trevas só podem ter uma história renovada por meio de Cristo. E talvez você entrou aqui nessa noite lembrando de filhos, de maridos, de esposas, de pais, parentes, conhecidos que andam nas trevas. Você muitas vezes ora para que o Senhor liberte. Saiba que sem Jesus isso é impossível, mas com Jesus isso é possível. Ore, porque Jesus pode libertar essa pessoa, transformar a vida dessa pessoa. Não há nada impossível para Cristo. Um Deus que faz com tanto poder e grandeza o que fez pelos seus. Nada é impossível para Ele. Se Ele tem planos na vida dessa pessoa, Ele vai arrancar das trevas. Mas talvez a tua vida esteja em trevas também nessa noite. Talvez você entrou aqui com o coração cheio de pecado. Coisas que só olhando para a tua face não dá para ver. Talvez você entrou aqui nessa noite com um coração cheio de mágoa, cheio de coisas que não desagradam a Deus, cheio de pecados que desagradam a Deus, cheio daquilo que você sabe que é contra a palavra e a vontade de Deus. Você entrou com um coração que quebra mandamentos. E por mais que você possa vir à igreja, você está caminhando na escuridão quando ninguém vê. Mas saiba que esse mesmo Deus também pode perdoar o teu pecado e trazer luz para aquilo que é de errado no teu coração. E você confessar o pecado, e você clamar pela misericórdia dele, ele pode te livrar de qualquer pecado que esteja fazendo você viver contra a vontade dele. A narrativa, voltando para a narrativa, nos diz que antes de entrar na terra prometida, Jacó, ele foi transformado. Lembre-se que o contexto é: Jacó está indo para a terra prometida. Ninguém pode entrar nos céus sem ser transformado completamente. Outra coisa fica claro: para que o homem tenha uma história renovada, um preço tem que ser pago. Veja aqui no verso 31, Jacó deixa Peniel mancando, quebrado e marcado para sempre, porém restaurado. E para que tivéssemos a nossa história renovada, Jesus teve que ser quebrado. Jesus teve que ser marcado para sempre. Jesus Cristo, ele foi pregado na cruz do Calvário. E nos diz que depois que ele teve um corpo transformado após a ressurreição, as marcas ainda estavam lá. Jacó entrou em Peniel quebrado e marcado. Mas para nós entrarmos nos céus, Jesus teve que ser marcado em nosso lugar. E a Bíblia diz que quando nós chegarmos aos céus para estar junto com Ele, as marcas estarão lá. Vida abençoada, história transformada tem um preço. Mas esse preço já foi pago na cruz do Calvário. Eu já estou encerrando essa mensagem. Mas lembre-se do que eu falei no início. As famílias costumavam, principalmente ali nas décadas de 90, depois no início dos anos 2000, se assentar para ver vidas transformadas por olhos. Hoje essa prática não é mais tão comum. Mas se você quer ver uma vida transformada, se Deus lhe transformou, vá para frente do espelho e se lembre de tudo que Jesus fez por você. Mas se você quer ser um espectador com a tua família de vidas sendo transformadas e se alegrar com isso e se inspirar com isso, vá para a palavra de Deus. Porque essa é uma história de vidas sendo transformadas por graça do início ao fim. E nós somos espectadores do que Deus faz para mudar vidas pela sua graça. Mas se cremos de fato que Ele transformou o nosso ser e o nosso viver como Jacó, como transformou a vida de Jacó, nós vamos cantar neste momento este cântico tão especial que diz: Jesus Cristo mudou meu viver. Ele é a luz que ilumina o nosso ser. Foi Ele que nos arrancou das trevas, foi Ele que nos trouxe para a luz, é Ele que nos faz andar na luz.
Então convido você a colocar-se de pé, para que possamos entoar juntos este cântico.